Grandioso Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças por nos permitir, ó Deus querido, estar vivendo mais este dia. Obrigado pelos teus cuidados, pelo teu amor infinito. Obrigado por nos conduzir, ó Deus querido, na tua vontade, Pai. Obrigado por estar pelo teu Espírito Santo, nos sensibilizando, ó Deus querido, a compreender os mistérios do Senhor, a cada dia, ó Deus querido, nessa terra, e assim aprendendo a sermos gratos, ó Deus, por todas as conquistas, por todas as lutas, por bênçãos incontáveis, e de uma maneira muito especial, o Senhor nos fazer um instrumento de bênçãos do Senhor, Pai, para a proclamação da Tua palavra. Esteja com cada um, ó Deus, que agora venha prestar este culto ao Senhor, que para poder Te adorar em espírito e em verdade, e assim refletir no que o Senhor tem a dizer aos seus corações nessa hora. Eu oro, grato sendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, família IBCNB. Começo fazendo uma pergunta a você, que será o tema também da reflexão de hoje. Sou eu um discípulo de Jesus? Tomando como base as palavras de Jesus em Mateus 28, 19 e 20, o tema da IBCNB para o ano em curso, discipulado, uma ação que transforma gerações, já nos fez refletir que não podemos esperar que gerações sejam transformadas pela palavra de Deus sem haver discipulado. Ao fim desse semestre, o MEVAM, Ministério de Evangelismo e Missões da Convenção Batista Brasileira do Estado do Espírito Santo, para refletir com as igrejas capixabas nos campos missionários do nosso estado, de igual modo está dando ênfase à importância do discipulado. Para a campanha missionária, o tema escolhido é chamado a fazer discípulo, tendo por divisa o texto bíblico em Isaías 54:13, que na versão Almeida Revista e Corrigida, assim diz: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Então, e será a partir desse tema que estaremos refletindo, então, no próximo domingo, no dia 28/6, mais especificamente, a IBCNB estará nos conduzindo ou sendo conduzida a pensar em seu chamado a fazer discípulo. E como introdução a essa campanha, e com base na proposta da temática, hoje a nossa reflexão então será norteada por essa pergunta em que iniciamos a nossa fala neste momento, que foi: sou eu um discípulo de Jesus? E o texto bíblico que nos servirá de base se encontra no ensino de Jesus, em João 6, onde estaremos então pegando de uma forma resumida a sua mensagem, mas especificamente nos versículos de 1 a 27, versículo 35, versículo 47 a 60 e versículo 67 a 69. Você vai poder, então, fazer a leitura desses textos, a qual peço neste momento você me acompanhar. João, capítulo 6, versículo de 1 a 27. Jesus, então, diz, algum tempo, o evangelista, então, assim diz: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para
cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada e deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Embora se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram, porém se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou no barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram, do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E agora para o versículo 35, Jesus assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E indo então para o versículo 47 até o versículo 60, assim lemos. Asseguro-lhes que aquele que crer tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todos os que comem a minha carne e bebem o meu sangue têm a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvir isso,
muito dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Indo agora para o versículo 67 a 69, temos essa declaração. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Vamos louvar? Como é bom nós estarmos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus nesse momento de louvor, de adoração, em honra, glória ao nome dele. E nós cremos que o nosso Deus é poderoso e ele tem poder para salvar. Todos necessitam nesse momento, todos os momentos nós precisamos do nosso Deus. E ele tem esse poder, poder de salvação, poder de perdoar os pecados e nos transformar, poder para salvar. Sintas com os meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
venceu, sobre a morte venceu. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, Deus. Nós somos justificados, ó Pai, nós somos salvos, reconciliados com o Senhor, Deus. Nós queremos declarar que Tu és soberano, Tu governas, Pai, sobre toda essa terra, ó Pai. Todo o poder pertence ao Senhor. Nós queremos declarar, ó Pai, entregar a nossa adoração diante do Teu altar. Amém. Sou eu um discípulo de Jesus? Fazer discípulo é andar em obediência ao plano de salvação de Deus para o mundo. Essa posição do Mevan, em sua explicação da campanha de missões estaduais, reforça a certeza que temos do quão radical é o convite de vida de Jesus para os que desejavam conhecer ou os que desejam conhecer a eternidade. E isso é observado na explanação resumida de João 6, 53, 56 e 66 e 68,
onde já lemos esses versículos, onde assim Jesus apresenta o seu evangelho à multidão que o seguia como algo em que aparentemente era inaplicável. Isso é observado na declaração do versículo 60, em que assim disse: ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-lo? Aqui Jesus desbanca toda a ideia de um cristianismo doce e ameno e mostra-lhes o que precisavam fazer para segui-lo. Nos versículos 53 e 58 desse texto de João 6, lemos assim no texto: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Não há como duvidar que essas declarações foram um choque para os ouvintes que ainda interpretavam as palavras de Jesus de uma maneira literal. Afinal, tendo a lei como base para uma vida de religiosidade, a multidão sabia que, conforme declarado em Deuteronômio 12,16, Deus os proibia de beber sangue. Então, tendo em vista que aqueles que o ouviam desconheciam a futura crucificação, nesse sentido, eles interpretaram que Jesus havia acabado de ofendê-los em sua religiosidade. E nisso percebemos que Jesus, ele não está preocupado se vai nos ofender em nosso entendimento ou forma de pensar acerca de sua promessa de salvação, pois sua preocupação é com o que nos pode impedir de herdar dele a vida eterna. Isso é tão certo que até mesmo aqueles que se diziam caminhar com ele, ou seja, os que ele havia chamado especificamente para serem seus discípulos, os 12, ao observar que estavam escandalizados com o que havia dito, a estes ele então se dirigiu dizendo: vocês também não querem ir? Versículo 67 de João 6. John Piper, em seu livro, Lendo a Bíblia de modo sobrenatural, na página 33, considera que Jesus era admiravelmente não sentimental em suas exigências, até mesmo para aqueles pelos quais tinha afeição especial. Jesus esperava mais dos 12 que do círculo mais amplo dos discípulos, e eles sabiam disso. E da mesma forma, Jesus espera ainda hoje mais de nós que somos chamados então seus discípulos, ou que nos colocamos então como seus discípulos. Ele sempre espera de nós uma posição diferente daqueles da multidão que se dizem ser seus discípulos, em qualquer situação. E ao confrontá-los, ele pôde extrair isso deles quando Pedro, que é considerado ser o porta-voz dos 12, e dos demais seguidores, pois o texto é claro em mostrar que nem todos os discípulos da multidão deixaram de segui-lo. Ele então apresenta 3 razões pelas quais eles estavam determinados a continuar com Jesus. Acompanhe na leitura de João 6, 68 e 69. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aqui, eles mostram, então, saber que Jesus era incomparável. Senhor, para quem iremos? Não havia quem eles pudessem ir. Não havia ninguém que pudesse superar a Jesus. Eles sabiam que Jesus era incomparável. Eles sabiam que Jesus tinha as palavras da vida eterna.
Tu tens as palavras de vida eterna. Ninguém poderia dar essas palavras com tanta segurança como Jesus estava lhes apresentando. E por fim, eles sabiam que Jesus era o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nisso, vemos que Pedro e os 11 já haviam percebido que outros mestres podiam transmitir a seus discípulos aquilo que haviam aprendido de outros mestres. Mas as palavras de Jesus eram especiais, eram vindas diretas do Pai. Elas concediam a vida eterna, uma vida de comunhão com Deus. E por isso eles observaram, ouviram e chegaram à conclusão de que Jesus era santo, ou seja, alguém que foi separado e consagrado por Deus para a missão de trazer a salvação ao mundo. Então, ao pensar, sou eu um discípulo de Jesus? Que é a pergunta tema dessa reflexão. O que você der como resposta revelará se você é alguém que apenas faz parte da multidão de seguidores de Jesus, da multidão dos discípulos, ou, de fato, é um de seus discípulos que reconhece ser ele, o homem-deus, o Cristo Jesus, que tem em suas mãos as chaves do reino dos céus. Citação de Mateus 16, 19. Jesus esperava que seus discípulos, ou espera, ainda que seus discípulos se posicionem no mundo como aqueles que não apenas o seguem nas multidões, mas como quem acolhe, como quem o acolhe como sendo a verdade em suas vidas e dela não são afastados pelas exigências que vão de encontro, melhor dizendo, ou seja, que entra em choque com sua forma de viver. Jesus espera esse posicionamento daqueles que são seus discípulos. Uma vez libertos pela verdade que é Cristo, devemos seguir o conselho de Paulo, que assim diz: permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Paráfrase de Gálatas 5:1. Porque estando alguém em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Citação de 2 Coríntios 5:17. De seus discípulos, Jesus espera que, por mais duras que suas palavras pareçam ser, eles ajam em obediência, testemunhando não como quem o segue numa vida de mera religiosidade, mas que come da sua carne e bebe de seu sangue, ou seja, que vivem acima dos sacrifícios exigidos pela força de uma vida de religiosidade, mas que sejam um com ele como ele é em Deus. Citações vistas nas orações de Jesus em João 17. Precisamos aprender a permanecer em Cristo. Isso é o que nos faz ser vistos como seus verdadeiros discípulos, que de igual modo lhe geram novos discípulos. Afinal, não se pode esperar que gerações sejam transformadas pela palavra de Deus sem haver discipulado. E essa é uma missão que depende de uma intencionalidade em se alcançar seu propósito final, que é a salvação em Cristo Jesus. E aqui vale frisar que a grande diferença existente entre ser salvo e tornar-se discípulo de Jesus é que a salvação é de graça, mas a vida de discipulado tem o seu preço. Vou repetir, a salvação é de graça, mas a vida de discipulado tem o seu preço. No texto de João 6, 53, 67, Jesus mostrou como muitos querem receber os benefícios da salvação, mas não estão dispostos a segui-lo em obediência. Nisso está a importância, em primeiro, discipular o meu eu. Pois só assim, a exemplo de Paulo em 1 Coríntios 11:1, vamos poder dizer aos que nos seguem: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Por mais paradoxal que pareça, mas a missão que Cristo nos entregou só é cumprida quando de nós, ou em nós, é gerado
discípulos dele. Por isso, citando aqui o pastor Josué Campanhã, em seu livro Discipulado, Transformando Igrejas, na página 91, para não se tornar uma pessoa inchada espiritualmente, e engordando com estudos bíblicos, sua maior tarefa será fazer discípulos. Vou repetir. Para não se tornar uma pessoa inchada espiritualmente e engordando com estudos bíblicos, sua maior tarefa será fazer discípulos. Ainda, replicando sua fala, é comum as pessoas usarem as atividades ou cargos na igreja como fuga para justificar uma vida cristã superficial. Desse modo, aquilo que fazem não produz todos os frutos que poderiam ser produzidos, pois estão fazendo as coisas dentro dos seus planos e não dos planos de Deus. Por isso, o processo de ensino por meio do discipulado enfatiza o servir. E o próprio Cristo deu exemplo disso ao lavar os pés dos 12 discípulos em sua última ceia com eles nessa terra. Na ocasião, ele lhes disse: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. João 13, de 13 a 15. A primeira experiência nesse contexto em que eu já pude viver de lavar os pés de alguém, nesse tempo, então, meu de vida cristã, foi de pessoas que, por estarem escravizadas pela religiosidade, caminhavam horas e até mesmo dias a determinada localidade para alcançar ou pagar uma promessa alcançada. E a essas pessoas eu pude viver a primeira experiência de poder lavar-lhe os pés e ali então mostrar para elas de quem era Jesus e de que ele tinha uma promessa muito maior do que a que elas estavam indo buscar naquele momento. Em outra situação, Deus me levou a outro país para entender o verdadeiro significado do que é lavar e ter os pés lavados por pessoas que, a considerar as perseguições que sofrem por se declararem cristãs em meio do seu povo, as correias das sandálias eu não sou digno de desamarrar, pois nunca antes havia visto na prática um conceito de céu tão próximo a de Jesus, ou como a que Jesus viveu nessa terra. E eu pude viver essa experiência. Eu pude, então, ter os pés lavados por essas pessoas. Mas eu pude lavar os pés dessas pessoas e entender o que é que Jesus quis aplicar como mensagem aos seus discípulos naquela ocasião. Mas também eu pude viver isso junto a você, família BCNB. Uma noite de ceia, onde eu vi pessoas se quebrantando ao lavar e ter os seus pés lavados por seus pais, cônjuges e pessoas em que a comunhão estava abalada pela falta de perdão, e essa foi uma noite de restauração. Culto que nos trouxe à memória o que significa servir a Jesus. Com isso, ao refletir na pergunta do nosso tema, sou eu um discípulo de Jesus? Talvez eu pudesse me assegurar que sim, eu sou um discípulo de Jesus. Mas quando me lembro de que o eu da frase é uma forte expressão do meu ego, olho novamente à minha volta e a mim mesmo pergunto, em 28 anos de vida cristã, quantos discípulos seguramente você já gerou para Jesus? Faça essa pergunta para mim mesmo. Mas você pode fazer essa pergunta para você. No seu tempo de vida cristã, quantos discípulos seguramente, não é acidentalmente, é intencionalmente, que você cuidou, que você zelou, você já gerou para Jesus?
A quantos hoje, a exemplo de Paulo, em 1 Coríntios 4, 15 e 16, eu posso fortalecê-los dizendo, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Quantos posso dizer isso? Como pastor dessa igreja, estando nesses dias a passar pelo vale da pandemia da morte chamado coronavírus, essa é uma resposta que sempre espero ter de Deus. Pois como no Salmo 90, 17, em canção, orava o salmista ao Senhor, de igual modo a Ele peço, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Pense nisso. E antes de responder, se você é ou não um servo de Jesus, avalie quantos discípulos para Ele você já gerou nesse tempo de vida cristã. Que Deus o abençoe. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz e esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar?
Olá, família BCNB. Eu venho de uma maneira muito especial agradecer a você por sua fidelidade em estar cultuando a Deus através da entrega do seu dízimo, através de ofertas. Isso tem nos proporcionado oportunidade de podermos avançar em investimentos que a nossa igreja tem feito, diante dos ajustes com o uso da tecnologia e algumas ferramentas que temos tido necessidade de usar para melhor apresentar este culto ao Senhor. Quero então continuar desafiando você a se manter fiel, fazendo a entrega do seu dízimo, através então da conta da igreja. Também você pode entregar pelo PicPay. Não deixe de prestar o seu louvor, de cultuar ao Senhor, sendo fiel na entrega dos dízimos e das ofertas. Que Deus o abençoe. Salve, meu povo! A gente está aqui para poder dar algumas informações para você de algumas coisas que a gente tem feito durante essa época de pandemia, durante essa época que a gente está aí tendo que ficar dentro de casa, e algumas novidades também que estão acontecendo que você não pode perder. A primeira delas é o nosso PGM. Toda terça-feira, a partir das 20 horas, a gente está tendo o nosso PGM da Juventude. Você que é jovem e adolescente, você está convidado para participar desse nosso PGM no nosso aplicativo Zoom, que está ajudando muito a gente nessa época de quarentena. Então, se você quer participar, fica ligado porque a gente está enviando o link para os grupos dos jovens e dos adolescentes da IBCNB. E também é interessante que você convide pessoas para estar com a gente também, para poder estar assistindo o PGM, para participar do PGM. Então, toda terça-feira, às 20 horas, PGM da Juventude no aplicativo Zoom. Na quarta-feira, a gente está com uma novidade muito bacana, que é a nossa live das 6, o nosso Instagram IBCNB. A gente está convidando pessoas para estar trocando uma ideia com a gente, para trazer uma mensagem, para poder a gente estar de alguma forma junto e transmitindo alguma mensagem para você que está em casa, que está aí podendo participar de alguma coisa, querendo participar de alguma coisa. Então toda quarta-feira, a partir das 18 horas, nossa live das 6. Também nas quintas-feiras está acontecendo nosso estudo bíblico aqui no YouTube também. E a gente está disponibilizando um vídeo com estudo bíblico feito pelo nosso pastor. E a gente também está compartilhando um roteiro no nosso grupo Comunica IBCNB no WhatsApp. E no domingo, às 9 da manhã, está acontecendo nossa EBD dos adultos e dos jovens. E às 11 horas, está acontecendo a EBD dos adolescentes. E um pouco mais tarde, às 19 horas, nosso culto, como você já está acostumado a assistir aqui no nosso canal do YouTube. Então é isso, meus queridos. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Boa semana. Que Deus abençoe a cada um. Estamos chegando ao final de mais um culto. Foi muito bom poder estar neste lugar aqui para poder adorar o nosso Deus. Você aí na sua casa. Acredito que tenha sido um momento muito bom para refletir, para meditar na palavra dele, também para, junto com a sua família, adorar o nome do nosso Senhor. E nós vamos declarar agora que todo poder pertence ao nosso Deus. Derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos
vida.